Mas diz assim a palavra de Deus em Provérbios capítulo 18, diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do renovo dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo que é mais chegado que um irmão. A gente nunca lê esses versículos todos juntos. A gente usa esses versículos completamente apartado um dos outros. Deixa eu ler aqui para vocês também. Ah, gente, eu tenho tanta coisa anotada para falar para vocês hoje. Sim. Provérbios muitas vezes vai falar sobre o poder da língua. Nós sabemos que na língua há poder de vida, há poder de morte e há poder criativo. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós abrimos a boca, aquilo que nós repetimos muitas vezes, aquilo se estabelece como uma verdade absoluta. E essas vozes, elas são eternizadas. Elas são frases que são passadas de pai para filho. Quantos já ouviram frases como assim? Tá rindo muito, hein? Tu vai chorar. Olha lá, eu, ou outro, eu. Não me olha com essa cara, eu não tenho muita culpa nisso. Eu tenho responsabilidade. Quantos já ouviram aquela frase? Tá brincando com fogo, vai fazer xixi na cama. Não? O povo não brinca mais com fogo, né, gente? Porque é o tempo cibernético. Essas frases, elas parecem inofensivas, mas elas são determinantes e elas passam de geração em geração. Você sabia que a sua família, ela pode falar português, mas ter línguas diferentes dentro da mesma casa? O pastor pregou domingo sobre Babel, eu estava viajando e eu assisti aos 3 cultos, foi algo tremendo. E nós percebemos que Babel acontece, no meio de Babel acontece a divisão de línguas. E em Atos dos Apóstolos, Deus devolve a possibilidade de nos entendermos novamente, apesar de termos línguas repartidas, no sentido de idiomas, pelo mundo inteiro. Mas preste bem atenção, às vezes dentro da mesma casa, as línguas são mal interpretadas. É importante, eu sempre uso esse texto para falar sobre batismo com o Espírito Santo e dom de línguas estranhas e os dons carismáticos do Espírito. Mas hoje eu quero falar sobre outra linguagem. Eu quero falar sobre a língua que você fala em casa com a sua família. Porque você pode estar falando alho e a sua família entendendo o quê? Bugalho. Ah lá, outra frase que passa de geração em geração. Tem frases que a gente não precisa terminar. A família já entendeu o que você quis dizer. E isso vai se perpetuando. Nessa noite eu quero que você abra comigo também a sua Bíblia, lá em 1ª carta aos Coríntios, no versículo 14, que é um capítulo que trata dos dons do Espírito. Em outra oportunidade, nós podemos fazer uma imersão sobre os dons do Espírito e busca do batismo com o Espírito Santo, com fogo e línguas estranhas e variedade de línguas estranhas. Podemos, mas hoje nós não vamos falar sobre as línguas estranhas, nem sobre a variedade de línguas estranhas no sentido das línguas espirituais. As línguas que falamos em secreto com Deus, em mistério com Deus, as línguas dos anjos. Existe uma outra oportunidade para falarmos sobre isso. Hoje nós vamos ler esse texto com um olhar mais humano possível, mais regular possível, um olhar familiar e relacional e geracional. Diz assim o capítulo 14, versículo 9: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Por exemplo, tanta
Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que ele fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Queridos, eu nunca imaginei que eu fosse abrir um texto de línguas estranhas e de dons espirituais, que é a matéria que eu mais me amarro no seminário, e é a frente que eu mais tenho ênfase no meu ministério pentecostal. Mas eu nunca imaginei que eu fosse abrir esse texto para falar de entendimento da família. Porque o que o texto está dizendo aqui é que dentro do ambiente espiritual nós precisamos aprender a discernir as vozes. E nós precisamos aprender a discernir as línguas. E nós precisamos ter pelo Espírito de Deus o dom de discernir tanto as vozes quanto as línguas. As vozes são aquelas frases que nós ouvimos a vida inteira. Isso não vai dar certo. Isso não acontece. Na nossa família, ninguém fez faculdade. Na nossa família, ninguém foi pastor. Não, isso é fogo de palha. Você acha que você vai ter filho? Ninguém teve filho na família. Todo mundo na família desviou. Quando você começa numa discussão ou numa mesa a ouvir essas vozes geracionais, você começa a aceitar indução daquelas pessoas que deram com os burros na água e que não conseguiram seguir para o alvo que Cristo te proporcionou nessa noite e te mostrou nesses dias. Eu quero dizer para você que não só as línguas, elas têm que ser buscadas, quer dizer, os idiomas emocionais de uns para com os outros, mas também o discernimento de quem fala contigo. Preste atenção. Dentro do mesmo teto, você pode dizer A e o marido vai entender B. Você fala com o filho, ele vai falar assim: por que você está gritando comigo? Você fala: mas eu não estou gritando. Aí você tem que parar e entender. Peraí. Eu estou falando alho e ele está entendendo bugalho. Queridos, eu estava num carro com o pessoal do seminário que eu estudava. O Anderson Matos também esteve nesse mesmo seminário que a gente, conheceu todo mundo. E uma das maiores experiências que eu tive no sul do país foi quando o seminário foi até um sítio para nós nos retirarmos para estudar durante alguns dias e buscar Deus numa pequena capela que ficava dentro desse sítio. E eu estava dentro de um dos carros de 4 ministros desse seminário, tinham 3 ou 4 carros, meu pai estava em outro carro, e nós estávamos dirigindo, indo para esse retiro. De repente, alguém falou alguma coisa, dirigindo. E quando essa pessoa, esse ministro do seminário falou, eu entendi mal. Aquilo me desceu. Eu não lembro mesmo o que foi, tá? Senão eu diria. Ele disse alguma coisa no meio da conversa e olha que nós estávamos indo para um retiro espiritual para estudar mais a palavra, com as famílias reunidas, todos os carros indo, uma alegria. Nós íamos ficar por dias ali buscando ao Senhor e ele disse algo que me desceu mal. E como nós estávamos estudando isso, línguas estranhas, variedade de idiomas e de línguas e relacionamentos e conversando sobre isso, imediatamente na hora em que eu respondi com aspereza o que aquele jovem tinha falado, a outra terceira pessoa que estava no carro falou assim: pera, não responde. O que você falou? Aí ele repetiu. Aí ela falou, a pessoa: e o que você ouviu, Fernanda? Aí eu repeti o que eu tinha ouvido. Ela disse: nem você disse isso e nem você ouviu isso. Vocês estão entendendo que no meio da batalha espiritual na família, você pode estar dizendo uma coisa sendo entendido de outra maneira? Que o dom de línguas, a interpretação de línguas, ele é tão maravilhoso, ele é tão tremendo, ele é tão sobrenatural que ele pode te fazer discernir as línguas inteligíveis. Tem gente que está dizendo assim: eu gosto de você, mas você está discernindo. A boca falou, mas o Espírito falou assim: atenção, 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 atenção. O nome disso é discernimento de espíritos e também interpretação de línguas.
No meio do caminho, nós temos que parar um pouco para entender o que o outro está falando e o que nós estamos dizendo. E, na verdade, o que nós também estamos escutando. A pior coisa que tem é ser mal interpretado naquilo que se disse. E se você não estiver ligado no Espírito, você vai continuar ferindo as pessoas ao seu redor pela maneira como você ouve as coisas. Eu não sei se você tem um amigo assim, mas todo mundo tem um amigo assim, que você está tentando falar com ele, está tentando conversar com esse amigo e tudo que você fala, o amigo leva mal. Quantos já tiveram um amigo assim na vida? Em alguma época tudo que você fala. Tudo. Aí aparece um amigo novo. Tadã. Aí o amigo novo faz o quê? Fala a mesma coisa que você falou. E aí seu amigo chega e fala para você: tu não sabe, fulano me falou um negócio que foi uma bênção para mim, uma palavra. Aí você fica assim. Mas foi exatamente o que eu te disse há 6 meses. Não, você não disse isso. Eu estou te falando isso uma vida inteira. Não, isso não acontece com marido e mulher. Não, 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 não. Isso no casamento é algo que fica lá no namoro, não. Marido, mas eu te disse isso. Não, foi você que me disse, não. Foi. Não é? Acho que você me disse mesmo. Tem coisa que irrite mais do que você falar alguma coisa e não ser bem interpretado naquilo que você disse. E logo ali na frente tem alguém que tem um popopômetro. Sabe o que é um popopômetro? Ah lá, as mulheres sabem, estou falando a língua delas. O que é um popopômetro? É um tradutor de popopó. Popopó é a língua que a galinha pintadinha fala. Por que eu sei isso? Porque eu sou mãe. Tu conhece o popopômetro? Me dá 5. Nós fomos ver a peça da galinha pintadinha. Esqueceu do popopômetro? O popopômetro era um capacete que os atores usavam durante a peça para poder traduzir a linguagem das galinhas, porque as galinhas não falam. Então, eles botavam um capacete e falavam entre si, e nós, que éramos o auditório, entendíamos que estavam usando o popopômetro. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu não vou entender bem o que você fala comigo. Nunca. Porque quando você fala, eu não te entendo porque eu falo português. Eu te entendo porque eu te amo. Quando você fala, eu não te dou ouvidos, porque nós somos criados dentro do mesmo círculo que fala inglês, javanês ou japonês. Mas você entende porque você quer entender. Você entende porque você compreendeu que a sua palavra, ela pode ferir de uma maneira tão terrível aquela pessoa que você ama, que depois ela pode se tornar uma muralha para você. E aí, querido, não tem popopômetro que dê jeito. Você vai falar e você vai parecer a professora do Charlie Brown no desenho do Snoopy. Sim, professora. Não, professora. Gente, tem relacionamento em família que está desse jeito. Tem relacionamento em família que tem pelo menos uns 5 idiomas diferentes dentro de Babel. Porque as pessoas se tornaram bárbaras umas para com as outras. Então elas falam de uma maneira que ignoram o sentido da voz que emitem. E a voz é sopro, e o sopro é vida, e a vida vem de Deus. Se você sopra errado, você é um bárbaro. Eu descobri que
Durante a minha convivência com as meninas no Voices, meus comentários eram sempre pejorativos, eram sempre negativos e eram sempre na direção de diminuir a outra menina. Eu só conheci isso quando nós começamos a viajar juntas e a Estela falou para mim, vem cá, você não tem comentário bom para fazer? Nenhum. Nós estávamos em Los Angeles, morando às 5, dentro de um quarto de CTI, no prédio do International Dream Center e não, uns 4, a Marina estava no hotel, ficou no hotel, no CT com a gente, ficou no hotel. Mas eram os 4 disputando o mesmo espelho. Você imagina o que são 4 garotas de 21, 22 anos no máximo. Aí eu 25, mais velha que a gente. Mas disputando o mesmo espelho. Esse é grande, esse tem corpo. O de lá tinha um quadrado assim só. E nós tínhamos que maquiar, descer, arrumada, bonita, maquiada, para entrar na fila do hambúrguer, com todos os viciados de Los Angeles que recebiam o mesmo lanche da manhã que a gente. Nós estávamos lá na fila, falando em português, e o povo falando línguas dos mais diversas. E aí nós começamos a entender umas às outras, aonde? No meio de um povo de língua diferente, no meio do ambiente completamente descodificado do nosso popopômetro. Então, nós começamos a compreender que não só as palavras faziam diferença, mas a entonação da palavra. O deboche por trás da frase. E como a outra ficava irritada com aquilo que a gente nem tinha dito. Gente, eu comprei um bendito de um perfume. Eu comprei um perfume que era o meu sonho. Nós ganhamos da MK $700 para passar 40 dias em Los Angeles. Nós estávamos ricas. E qual é a primeira coisa que você faz quando vai para os Estados Unidos com $700? Você compra presente para a família toda, que você está morrendo de culpa que você não levou eles. Aí eu comprei um perfume chamado Safari. Lembra, amor? Eu não cheirava, eu fedia a Safari. E a Josiane tem enxaqueca. Eu dormia na cama, na beliche com a Lislane, e a Estela com a Josiane na outra beliche. E na hora de dormir, eu passava o creme do Safari. E passava a colônia pós-banho. Para garantir, eu dava aquela... Gente, aquele CTI era pequeno demais para nós 4. Aquilo parecia uma nuvem de Safari. A Lislane começava a se balançar, que me balançava embaixo. Ela estava falando nada, ela estava me irritando. Ela sacudia a beliche, eu falava, Lislane, eu não durmo meninando, pelo amor de Deus. Ela sacudindo. Daqui a pouco a Josiane, no terceiro dia, falou, em nome de Jesus, eu vou fazer um arremesso desse teu perfume. Eu disse, eita! Deixa de ser grossa. Eu sou grossa. Você que está fedendo a Safari a viagem toda. Vocês estão entendendo como é que as vozes podem ser mal interpretadas? Não satisfeita, eu entrei numa crise e falei, eu preciso de um leite de rosa aqui nesse Los Angeles, que não tem um desodorante que dê certo comigo. Eu tenho mania de leite de rosa, gente. O meu leite rosa acabou. Achei uma brasileira que tinha trazido há muitos anos. E ela me deu o leite de rosa, ouro em pó, né, gente? Ouro em líquido lá em Los Angeles. E eu estava usando o body da Lislane, gente. Eu peguei o leite de rosa com tanto entusiasmo, e eu virei em cima da roupa. Toda feliz. Do outro lado, a Lislane gritou comigo, o meu body! Aí eu disse, fala mais alto que o prédio não ouviu! Que o body é seu! Nós não tínhamos popopômetro ainda. Mas eu quero dizer para vocês que se nós não entendermos o que há por trás das vozes desse mundo,
E nós não compreendermos que todas as vozes que nos chegam, ela tem um significado. Alguém que está gritando contigo pode estar apenas com saudade de você. Alguém que te mandou um emoji com a carinha para o alto. Pode estar apenas dizendo assim, especifique-se melhor. Faça-se entender. Porque eu já estou farto de a gente não ter comunicação suficiente. Atrás de um emoji pode ter um texto enorme de amor que você não viu. Atrás de um grito do teu adolescente, da tua criança, de uma pirraça, de uma expressão inadequada, se você não tiver o tradutor daquele comportamento, você vai levar aquilo imediatamente para o limbo, enquanto pode ser uma linda oportunidade de responder no idioma correto. Identifique as vozes. Eu sei que tem pessoas aqui, nessa noite, que não viriam a esse culto, se não amassem muito a família. Pessoas que decidiram vir porque amam. Quem ama, interpreta línguas diferentes. Tem gente que nunca vai usar leite de rosa na vida. Mas eu herdei da minha mãe esse jeito. A gente só repete o que a gente vê. Tem hora que não vai ter jeito. Vai ter que ser o bendito leite rosa. E aquela alfazema que tu guarda escondida para qualquer emergência? Aquela lata de perfume Charisma que toda avó usava, né? Riu porque usou. Tem gente que sentiu o cheiro agora, ó. Porque o perfume também é uma linguagem. Eu não sei você, mas quando você chega em casa, a sua casa precisa ter um cheiro. As suas memórias precisam ser aguçadas. A primeira coisa que eu faço quando eu aconselho um casal é perguntar: que cheiro tem o casamento de vocês? Vocês precisam ter uma memória. Porque os filhos de vocês também vão ter essa memória. Essa é uma língua que se fala. Todos os nossos sentidos estão aguçados para a família. Mas tem gente que entrou aqui hoje debaixo da linguagem da culpa. Tem gente que entrou aqui hoje debaixo de flechadas do inferno no coração, entendendo o contrário, entendendo o pior, entendendo uma língua desconhecida, e aquela língua que tem que ser falada dentro de casa, há muito tempo não é traduzida. Você acha o quê? De vez em quando eu tenho que fazer uma pirraça. De vez em quando eu me sinto criança de novo. De vez em quando eu tenho que dizer para o pastor Emerson: eu não estou gritando, eu estou com saudade. Sabe o que ele faz quando ele me vê nesse estado? Ele começa a rir. Aí eu fico com mais raiva. Já viu gente que ri quando você está com raiva? Mãe, tu lembra a história daquele menino da escola que você contava que tadinho vivia com o dente no sereno? Que o pessoal batia nele, que achava que ele estava rindo. Na verdade, ele tinha o dente para fora. A minha mãe fazia ele chorar muito. Sua runha. Mas ele te chamava de bioia, que eu sei. Você que me fala, não é esse caos, não é do seu, é de outro irmão. Gente, você viu como é que as vozes passam? De geração em geração? Uma coisa mal entendida pode perpetuar e nunca mais acertar porque a gente não quer discernir as línguas. Eu, quando gosto muito de uma pessoa, eu bato nela. Porque a minha linguagem, amor, foi criada com um monte de cachorro fila de 60 quilos, gente. Eu não tinha aqueles bichinhos pequenininhos, nossos filhos de nascimento aí.
Cadê? A família Nascimento foi embora. Eu sou brutalhada. Eu pastorei um monte de homem. Minha banda tem 15 cabeças. Quando eu gosto de alguém, eu digo, rapaz, parabéns. Pá. Estou muito orgulhosa de você. Eu não sou meiga, cara. Não adianta. Só que coisa loura aqui. Coisa loura está parada. Mas quando alguém toma uma tapa minha de amor, já sabe que eu amo. Eu falo, coitado do Wesley. Cadê o Wesley? Estou apanhando esses dias, tadinho. O Wellington apanhou mais, né? Muito amor envolvido nisso. Mas eu não bato de agressão, não. Eu dou aqueles abraços fortes, tapa nas costas, sabe? É amor. Mas se você não tem o popopômetro, você vai achar que eu estou te batendo. Se eu disser, ovelha querida, como vai você? Coisa mais linda. Você vai falar, que pastora estranha. Me apertou a bochecha demais. Me apertou que eu estou sem ar. Dá um abraço na gente, parece que vai quebrar a costela. A gente precisa traduzir a nossa linguagem hoje. Talvez tudo que você precisa chegar em casa é dizer, Espírito Santo, me dá o dom de discernimento de línguas, porque eu não estou mais entendendo uma palavra dentro dessa casa. Tudo que esse homem fala me ofende. E eu vou para o último momento da mensagem, que é falar sobre o Ministério da Família atual. A família é a célula mais importante da sociedade, porque ela conota, denota e impõe os mais importantes limites e barreiras éticas que ainda existem na sociedade. Eu quero dizer para você que hoje existem várias famílias montadas de ângulos diferentes. Eu, por exemplo, tenho meu pai, minha mãe, meu padrasto e madrasta. E algo que você tem que entender é a linguagem de cada clã. O seu marido veio de uma família, você veio de outra família. E às vezes as famílias se recasam. E as crianças ficam no meio de linguagens diferentes e vozes familiares das mais diversas. E elas começam a não entender mais nada. Eu conheci crianças que pararam de falar porque não sabiam mais que idioma dizer, que palavra dizer, como se expressar no meio de uma família plural e multicelular. Eu quero dizer que você que está num casamento e veio com filhos de outro casamento, é sua responsabilidade traduzir o que seu filho está falando para o restante da sua nova família, ou traduzir a sua nova família para a vida do seu filho. Você precisa ter um popopômetro chamado amor, porque o dia que você entender que com amor você consegue traduzir o que um disse para o outro que não consegue entender, você vai ver um novo tempo na sua casa. Pastora, mas eu sou padrasto, mas eu sou como um pai. Disse bem, como um pai. Mas não tem pai ou não tem mãe. Ou não... É como. Existem coisas que precisam de tradução, ou de subtitle, ou de legenda. E você que é cheio do Espírito Santo vai sair daqui hoje fazendo as melhores traduções da sua vida. Você está disposto a isso? Vamos ficar de pé. Lute pela sua casa. Seja um bom tradutor. Deus te deu um entendimento e variedade de línguas para compreender o que está sendo falado por trás desse grito. O que está sendo falado por trás desse mau comportamento. O que está sendo gritado por trás dessa pirraça. O que está sendo escrito por trás dessa tentativa de suicídio.
As línguas estão corrompendo o seu relacionamento, porque não há entendimento da variedade de línguas no meio da família. E nessa hora, eu preciso dizer, você que vem de um segundo casamento, você que vem de uma história destruída, ou de uma situação de tragédia, o próprio Espírito Santo vai te dizer como conduzir isso. Não há caso perdido, não há casamento perdido, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. O que existe é o poder do Espírito Santo no meio das línguas repartidas, para que todos se entendam debaixo do guarda-chuva da graça e do perdão que Jesus Cristo, Ele mesmo galgou e nos deu. Nessa noite, tudo que você precisa é trocar a sua mente por uma mente cheia do Espírito Santo. Você precisa hoje decidir converter os seus ouvidos, converter a sua mente, converter o seu coração e mergulhá-los e batizá-los no amor que excede todo entendimento. Ria mais. Leve mais na esportiva. Compreenda mais. Quem sabe esse grito não era contra você, mas contra a figura que você representa. Pode ser que alguém aqui no nosso meio tenha um problema familiar e tenha dificuldade com a figura feminina pregando. Imediatamente isso pode se transformar num empecilho e você só ouviu a mensagem inteira. Jesus, família. Se você ouviu até aí, já está maravilhoso. É isso mesmo, né? Jesus, né? Família, né? Vitória. Você entendeu que às vezes a gente precisa traduzir o evangelho para alguém em casa? Uma das melhores memórias que eu tenho da minha infância com meu padrasto era quando eu chegava em casa com aquele pé imundo. E eu tinha passado o dia todo jogando queimado na quadra. Mas eu estava tão cansada, suada, com aquele colar de poeira no pescoço. Aí ele vinha com um pano quente e passava no meu pé. Depois ele passava no meu pescoço. E se eu já tivesse dormido na sala, ele me levava no colo. Ele tem 1,90 m, vocês conhecem ele, Leandro? E3, a minha mãe não deixa eu deixar o 3 para trás. 1,93 m. Aí eu estava no meio do caminho assim, aí eu acordava e fazia assim. Claro que se eu acordar você tem que tomar banho. Aí ele botava eu lá no quarto rosa, fechava a porta. Aí eu dizia, só 7h30 da manhã agora. Fiquei. Mas ele estava usando o quê? O popopômetro da minha avó, que fazia a mesma coisa comigo. Quando estava frio, ela me botava na lata de canjiquinha e dava banho só daqui abaixo. Minha mãe me levou para a Bahia uma vez, ligou o chuveiro. Eu, não, mãe, só daqui abaixo, mãe. Que isso, menina, que só daqui abaixo? Eu quero banho só daqui abaixo e quero comer ovo redondo. Lembra do ovo redondo? Ela fritou o ovo, botou na chapa de queijo quente, botou na tudo que você imaginar, e eu gritando igual a Laura, eu quero um ovo redondo! Alguém entendeu o que é ovo redondo? Hã? Meu Deus, como é que a gente não sabia disso? É isso mesmo, o popopômetro dela tá ligado. Ela ama ovo redondo. Até que ela cozinhou o ovo. Ela pegou o ovo, trouxe para mim e eu tentei comer. Aí ela, é cozido. E eu em volta da panela igual o Isaac. E o ovo. Aí eu quis pegar ela, pera.
Não, mas tem que ser redondo. Você vai quebrar ele. Imagina, gente, que coisa, que escândalo por causa de um ovo. Parecia, gente, que eu estava falando do javanês. Você já viveu isso com alguém na sua vida que você ama muito? A pessoa quer uma coisa que você não entende. A pessoa está tentando se comunicar com você bravamente, mas você não consegue entender o que ela quer. Mas ela está brigando com você, ela é capaz de te empurrar, ela é capaz de te bater, porque você não entende. Ela quer alguma coisa que você pode e sabe fazer, mas você não sabe como e o quê. É a hora de dizer, Espírito Santo de Deus, o que é um ovo redondo? Jesus, o que é um banho só daqui abaixo? Me revela agora. Parecia que estavam matando uma garotinha na Bahia. De férias, né, mãe? Fica tranquila, já paguei todos os meus pecados com a Laura. Já. Fica tranquila. Ela falou para mim assim, você vai ter uma filha igual você. E eu estou adorando. Você quer essa revelação hoje? Quer? Coloca a mão na sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui por amor. Nós estamos aqui porque nós precisamos de tradução espiritual na nossa família. Nós precisamos entender o que a nossa família diz. Porque na nossa vida Babel caiu. E o Espírito Santo de Deus reina. Então agora nós queremos pedir que o teu Espírito converta o nosso coração aos nossos filhos. E os nossos corações aos nossos pais. E os nossos corações aos nossos irmãos. E que nós consigamos traduzir um para o outro da melhor maneira possível aquilo que está sendo dito, que nós tenhamos um batismo de amor agora e que nós recebamos agora o dom de discernimento de línguas estrangeiras e emocionais, em nome de Jesus agora, que sejamos aguçados no nosso conhecimento do próximo, do nosso marido, da esposa, do filho, da tia, da mãe, em nome de Jesus, dos avós, que possamos discernir quais são as vozes dos bárbaros e que essas vozes não tenham lugar no nosso coração, mas que tenhamos o filtro do poder do Espírito Santo. A partir de hoje, andando debaixo da revelação, possamos falar um a língua que o outro entende, e se por algum motivo não estivermos entendendo, que possamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento e de línguas estranhas, de línguas bárbaras, e que possamos ler as pessoas por dentro, porque dentro de cada um existe a vontade de acertar, dentro de cada um existe a vontade de ser bom, dentro de cada um existe a vontade de agradar. O nome disso é família. Por mais que nós não tenhamos laços sanguíneos, muitas vezes vivemos no meio de irmãos que são muito mais chegados do que aqueles que nasceram do mesmo ventre que a gente. Senhor, não tem misericórdia de nós agora. Traduz para nós o que os nossos irmãos estão dizendo. Dá, Senhor, um coração segundo o teu, que possamos ter os mistérios revelados da infância. As nossas crianças sejam entendidas, mesmo quando não sabem se expressar. E muitas vezes, meu Pai, a criança é grande, a criança é crescida, a criança é o marido, é a esposa. Muitas vezes a criança é o patrão, é um colega de trabalho. Oh, meu Jesus, agora vem sobre nós com o teu batismo de amor e nos faz ouvir tudo traduzido segundo a tua palavra, e que o entendimento alcance as casas agora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestados em cada casa que não é perfeita, mas que já está vivendo tempos de tradução e interpretação de línguas. Amém e amém. Vamos começar com algumas coisas práticas. Aplauda o Senhor. Existem algumas coisas que você pode identificar de cara
para começar a sua tradução. Você já sabia, mas você não faz de implicante que tu é. Tem gente que não gosta que aperte a pasta de dente no meio. Não é? Tem alguém assim aqui? Eu também não gosto. Começa a apertar na pontinha. O marido vai falar assim, mas, gente, que mudança! Ou então você que se importa muito, começa a dizer assim, vamos apertar meio mesmo. Isso é converter um coração ao outro. E começar a se importar com o que realmente importa. E começar a fazer diferença na vida de quem está mais perto de você. A começar por mim, tenham paciência comigo. Eu sou esse ser sem máscara. Você desaponta logo de cara. Você ouviu o disco, você fala, nossa, que cantora mais calminha, meiga. Tão graciosa. Aí tu chega aqui e encontra esse brucutu pregando. Doce de limão é o meu apelido. Um afia o outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós vamos traduzindo pelo Espírito a nossa linguagem de amor. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe e comece a colocar em prática hoje aquilo que você acabou de ouvir.